Provérbios em execução, dia 13 de fevereiro. Nesse mês de fevereiro, que tem 28 dias, nós organizamos a leitura de Provérbios da seguinte forma. No dia 1º, nós lemos os capítulos 1 e 2. Adiantamos um capítulo e assim, no dia 7, fizemos a leitura dos capítulos 8 e 9, adiantando 2 capítulos. Isso permite que no dia 28 de fevereiro nós façamos a leitura dos capítulos 30 e 31. Então, por essa razão, hoje é dia 13, nós estamos com 2 capítulos adiantados, porque já lemos os capítulos 2 e 9 anteriormente. E nós estamos usando a versão da Bíblia NVI, que é a nova versão internacional. E Provérbios 15 nos fala que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, veja como você responde às pessoas. Muitas vezes, alguém no seu trabalho, algum colega de trabalho, fala alguma coisa indevida, não faz o que deveria ter feito porque é da parte dele fazer aquela tarefa e muitas vezes você fica irritado, furioso, querendo realizar uma cobrança a respeito daquilo que a pessoa deveria ter feito e que atrapalhou o seu trabalho. Mas fale com calma. Veja como você aborda a pessoa. Procure dizer: Fulano, eu preciso que você faça isso de maneira correta, porque veja que nós somos uma equipe, o seu trabalho impacta no meu trabalho. Então, veja como você aborda as pessoas. Dentro do seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, quando você precisa apresentar uma correção, alguma coisa que não está indo bem, diga primeiro que você gosta dessa pessoa. Diga primeiro que você ama bastante essa pessoa e depois diga: olha, nós precisamos alinhar isso ou aquilo que não está alinhado, porque a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Mesmo que você tenha razão, se você fala aquilo que você tem razão de maneira ríspida, você perde a razão, porque a pessoa vai dizer: você foi ríspido, você foi ríspida, você foi grosseiro, você foi grosseira, você foi estúpido, você foi estúpida, você falou de uma maneira inadequada. Então, quando você precisa, por exemplo, falar alguma coisa com alguém, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, Jesus disse: quando você tiver que acertar alguma coisa com o seu irmão, vá até ele e converse, só você com ele. Se ele não escutar, então você compartilha com uma pessoa e vai junto com essa pessoa até ele e conversa. E se ele ainda não escutar, aí você comunica para a igreja, a congregação. Então, coloca essa pessoa diante da congregação e fala: você não está no caminho certo. Então, nós vemos que Jesus orientou até mesmo os seus discípulos a, primeiramente, conversar em particular com a pessoa, porque o objetivo de falarmos a respeito de alguma coisa que não vai bem não é machucar, ferir ou magoar a pessoa. O nosso objetivo é que a pessoa se alinhe e faça as coisas certas. É isso que você quer. Então, seja calmo, paciente. Você que é chefe, que é líder, que é supervisor, que é governador, diretor, presidente de alguma empresa, de algum negócio, no tratar com seus colaboradores, procure a palavra branda, a palavra calma. Versículo 2: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Fuja das amizades tolas, eles só falam bobagens. Ande com os sábios, porque a língua dos sábios
torna atraente o conhecimento. Versículo 3: Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Esse versículo 3 nos ensina que o Senhor, no tempo certo, dará a paga de acordo com aquilo que nós semeamos. Nós podemos escapar da vista das pessoas quando fazemos coisas erradas, mas não escapamos dos olhos do Senhor. Tenha certeza que se você fizer alguma coisa errada, a lei da semeadura retornará e você vai colher aquilo que você plantou. Versículo 4: O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Mais um versículo que fala: seja amável na sua fala, porque você vai trazer vida. Se você fala de maneira enganosa, falar de maneira enganosa fala sobre fofoca, mentira, calúnia, difamação, injúria. Todas essas coisas esmagam o espírito. Veja como você fala com as pessoas. Versículo 5: O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. O seu pai pode ser o seu pai biológico, mas pode ser o seu padrasto, pode ser o seu tio, pode ser o seu avô, pode ser o seu professor. Pai aqui deve ser lido no sentido amplo. Todas aquelas pessoas que são influenciadoras e que podem ensinar alguma coisa a você. Se você tem a chance de conhecer, às vezes até mesmo, o pai de um amigo seu, tem um livro que se chama Pai Rico e Pai Pobre, que foi escrito por Robert Kiyosaki. E ele ensina que o pai dele não administrava bem dinheiro, mas o pai do Mike, que era o amigo dele, administrava muito bem dinheiro. E ele aprendeu a administrar dinheiro com o pai do Mike. Então, às vezes, a disciplina que você vai ouvir vai ser do pai de um amigo seu, que vai dizer a você algum conselho que talvez o seu pai não faça. Muitas pessoas ficam revoltadas, dizendo: Eu não sei porque o meu pai vive bebendo, porque o meu pai vive se drogando, e que seguem o exemplo do pai como motivo de raiva. Vou ser o pior filho, para que ele veja as consequências dele ser um pai assim. Você pode escapar dessa decisão e seguir a recomendação do pai do seu amigo que fala: não siga o caminho do seu pai. Então aqui o insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência, indica que você deve ser sensato e avaliar se aquilo que o seu pai biológico, seu padrasto que está ali morando com você, se ele está caminhando por um bom caminho. Mas se ele não estiver caminhando por um bom caminho, prefira seguir o conselho de Deus Pai, porque a palavra de Deus é que traz a lâmpada para os pés e a luz para o seu caminho, como está escrito no Salmo 119, 105. A palavra de Deus é a melhor recomendação para que você ande na disciplina. Escute a palavra de Deus e ande nessa repreensão da palavra de Deus. Versículo 6: A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. Aquele que é justo anda na correção, então tudo aquilo que ele junta na sua casa tem segurança, proteção e estabilidade. Agora, o rendimento do ímpio, ele traz inquietação, porque o rendimento do ímpio vem da corrupção, do furto, do roubo, do engano, da trapaça. Então ele ganha aquele rendimento, mas ele fica inquieto. Outro dia, um homem que era traficante de drogas, contando seu testemunho, disse que ele ganhava muito dinheiro com o tráfico. Morava numa casa muito bonita, tinha muitos carros, mas ele disse que nunca conseguiu dormir porque sempre que chegava a noite caía sobre ele um terror e um receio de que a polícia pudesse descobri-lo e entrar na sua casa a qualquer momento. Ele só conseguia dormir durante o dia. Quando amanhecia, ele conseguia tirar o sono, porque durante a noite ele se sentia aterrorizado. Depois que ele abandonou o tráfico de drogas, ele foi descoberto e cumpriu a pena, e na prisão ele conheceu Jesus.
Quando ele saiu da prisão, ele mudou de vida. E ele, no testemunho, estava dizendo: agora eu consigo dormir em paz. Eu não tenho tudo o que eu tinha antes, mas eu posso viver em segurança. Versículo 7: as palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Os sábios têm palavras que espalham conhecimento porque eles se dedicam a meditar na palavra. Você se torna sábio quando você todos os dias dedica o tempo da sua vida para ler as Escrituras, para conhecer a palavra correta e certa para cada situação, para que você tenha conhecimento e possa espalhar esse conhecimento. Agora, os tolos, eles não se preocupam em adquirir o conhecimento. Provérbios, no capítulo 4, no versículo 7, fala assim: sobre tudo o que você deve adquirir, adquire a sabedoria, porque a sabedoria é a coisa principal da vida. Então, os sábios, eles espalham o conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O coração dos tolos se dedica a fazer coisas erradas e a praticar o mal. E esse versículo 7 está dizendo: fuja dos tolos, ande com os sábios, porque com os sábios você vai receber conhecimento. 8. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Não adianta você ir na igreja e fazer as suas orações e parecer que é um cristão devoto se fora da igreja você faz coisas erradas. Deus não recebe aquele sacrifício que você faz na igreja. Até Jesus disse: se você for ofertar e se lembrar que tem um débito, uma dívida, uma diferença com seu irmão, deixa a oferta no altar, vai e se reconcilia com ele primeiro, então você volta, pega a sua oferta e entrega, porque o Senhor disse isso, porque ele não aceita o sacrifício dos ímpios. Quem não ama o próximo, quem tem mágoa em relação ao próximo, não pode ofertar, porque vai ofertar e a sua oferta não será recebida por Deus. Agora, a oração do justo o agrada. Deus recebe a oração, a oferta, o sacrifício daquele que é justo. Versículo no livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, está escrito que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não vos possa alcançar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus para que ele não ouça a oração de vocês. Então veja que lá o profeta Isaías fala que o Senhor não está com a mão encolhida, nem com o seu ouvido entupido, surdo ou sem poder ouvir você. Mas quando você faz coisas erradas, isso afasta a mão de Deus e o ouvir de Deus em relação ao que você está falando com ele. Versículo 9: o Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. É um versículo que confirma que Deus detesta quem faz as coisas erradas. Deus detesta aquele que anda no erro e depois vem com a cara lavada, com a cara de pau, de entrar na igreja e dizer que ama ao Senhor. Aquele que ama ao Senhor obedece ao Senhor. João fala isso. Lá no livro de 1 João, a primeira carta que João escreveu no capítulo 3, ele fala que aqueles que amam a Deus obedecem os seus mandamentos, cumprem a sua palavra. Mas ama quem busca a justiça. O versículo 9. Deus ama quem busca a justiça. Verso 10. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. Quem não escuta a correção vai colher as consequências da morte em razão da sua decisão errada. Versículo 11: a sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O versículo 11 está dizendo que nada se oculta diante de Deus. Deus sabe exatamente o que vai no seu coração. Deus, ele tem o poder sobre a morte, sobre a sepultura, tem o poder da destruição. E ele também tem conhecimento
a respeito daquilo que se passa em você. Então, cuide dos seus pensamentos, porque Deus conhece cada um deles. Versículo 12: O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. O zombador é aquele que não quer saber de fazer a coisa certa, ele vive fazendo a coisa errada. Versículo 13: A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O versículo 13 fala que nós devemos nos dedicar a cuidar bem dos nossos pensamentos e das nossas decisões. Porque se nós cuidarmos dos nossos pensamentos e tomarmos boas decisões, nós teremos um coração alegre e é isso que nós vamos refletir no nosso rosto. Agora, se nós tomarmos decisões erradas, comprando em excesso, além do que podemos pagar, assumindo financiamentos que não conseguimos honrar, tomando decisões erradas em relação ao nosso casamento, tomando decisões erradas em relação à forma como falamos com as pessoas e como corrigimos elas, tomando decisões erradas, o nosso coração vai ficar carregado de angústia e a angústia oprime o nosso espírito. Então, pense bem nas suas decisões. Antes de comprar alguma coisa, veja se você realmente está com o seu planejamento financeiro compatível com a compra que você quer fazer. Se você fizer um financiamento de coisas de longo prazo, veja bem qual a sua condição de trabalho, se você realmente tem uma garantia de que você vai ficar bastante tempo nesse lugar, para que você possa honrar esse compromisso, para que você não fique com o seu coração angustiado que vai oprimir o seu espírito, vai tirar as suas noites de sono. Em relação ao seu casamento, ande sempre com honestidade, fuja do adultério, da pornografia, da promiscuidade, para que você não fique com opressão, com um amante, uma amante que pode estar ali ameaçando você de contar ao seu cônjuge a respeito do adultério. Faça a coisa certa para que o seu coração esteja alegre, para que a angústia não lhe oprima. 14. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Então, o coração que sabe, que tem discernimento, sabe que fazer a coisa correta sempre vai ser melhor do que fazer a coisa errada, porque quando você faz a coisa certa, você não tem medo, incerteza, dúvida, receio nenhum. Mas a boca dos todos alimenta-se de insensatez. 15. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Mais um versículo que fala para que você tome cautela em relação às suas decisões, para que você fuja da opressão, para que você fique com o coração alegre. Versículo 16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Então, ter grande riqueza com inquietação é como aquele homem que estava envolvido no tráfico de drogas. Ele tinha grande riqueza, mas com inquietação. É melhor ter pouco com o temor do Senhor. Quando ele saiu da prisão, ele disse: Agora eu não tenho tudo que eu tinha antes, mas eu honro ao Senhor e eu tenho segurança e paz. Versículo 17. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Então, mais um versículo que fala que a paz e o amor valem mais do que riquezas acompanhados de desentendimentos, de mágoas, de raiva, de ódio, de rancor. Versículo 18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Versículo 19. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Se você é preguiçoso, procrastina, deixa tudo para amanhã, não faz o que tem que ser feito agora, você terá muitas dificuldades. Mas se você for justo e for diligente, tudo lhe irá bem. Versículo 20. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe.
Mais um versículo que fala sobre a importância de prestar atenção à sabedoria. Preste atenção às pessoas que são mais experientes e que têm conhecimento e que lhe aconselham. Versículo 21. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. O tolo é insensato, mas o homem de entendimento sempre vai seguir na retidão. 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. A importância de você ouvir pessoas que já passaram pelo caminho que você quer passar e que já enfrentaram muitos desafios e venceram, pode servir como recomendação e conselho para que você não tropece aonde existem armadilhas no caminho. 23. Dar a resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. É muito bom quando nós ouvimos um conselho exato para resolver o problema que estamos enfrentando naquele momento. Para ter essa capacidade de dar a resposta apropriada, você precisa buscar a sabedoria todos os dias, meditando na palavra e buscando ampliar o seu conhecimento a respeito do maior número de assuntos que você puder, para que você tenha um conhecimento amplo e tenha sabedoria para iluminar a você mesmo quando precisa de uma resposta e a outras pessoas à sua volta. 24. O caminho da vida conduz para cima, quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. Quando nós seguimos no caminho da vida, tomamos decisões corretas, não nos envolvemos em brigas de trânsito à toa, reservamos a nossa vida para o céu e não para a sepultura. 25. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Deus abomina aquele que é orgulhoso, aquele que é arrogante, aquele que acha que é superior e melhor do que outras pessoas. O orgulhoso, em algum momento da vida, vai ser desafiado no seu orgulho, vai se deparar com uma situação em que ele não pode avançar. Em algum momento da vida, ele vai passar por isso porque Deus permite que isso ocorra na vida do orgulhoso, para que ele saiba que ele tem os seus limites. 26. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras sem maldade. 27. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O avarento é aquele que ama o dinheiro, ama tanto o dinheiro que ele quer guardar nos seus investimentos e não sabe que o dinheiro ele é um servo. Aquele que é avarento, ele é escravo do dinheiro. E ele não entende que o dinheiro é um escravo. O dinheiro é que deve ser escravo. O dinheiro é que deve servir para os seus objetivos. E os seus objetivos devem ser o de cuidar da sua família. Por isso que o avarento põe a sua família em apuros. Porque ele vai colocar o dinheiro no investimento e vai dizer: você pode ficar sem isso, isso não é necessário. Mas aquele que sabe que o dinheiro é escravo, vai colocar o dinheiro a serviço da família, a serviço do bem-estar das pessoas com quem ele vive. Agora, quem repudia o suborno viverá. O suborno é a corrupção. Quem repudia o suborno viverá. 28. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. 30. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Um olhar animador significa que nós devemos ter um olhar, um ponto de vista agradável em relação à situação. Muitas situações na vida são desagradáveis, mas nós devemos sempre olhar pelo lado otimista. Por o que nós podemos fazer? Você pode, por exemplo, ter um prejuízo em relação ao negócio. E você pode, quando tem esse prejuízo, pensar assim: tive um prejuízo. Ou você pode pensar assim: aprendi que não posso investir nesse negócio. Então, são
imagine que duas pessoas passam pela mesma situação. Uma vai ficar se lamentando. Tive prejuízo, tive prejuízo. A outra vai dizer: aprendi que aplicar nesses negócios não vale a pena. Então, aquele que aprendeu, ele tem uma perspectiva melhor, um olhar animador, dá alegria ao coração. E as boas notícias revigoram os ossos. E ter esse olhar otimista em relação às coisas que acontecem na vida é importante para que você tenha alegria, para que você avance, para que você não se abata, para que você não fique entristecido, carregado de opressão, porque a forma como você enxerga a vida impacta nas pessoas à sua volta. Versículo 31. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem aprende, quem se corrige, estará sempre entre os sábios. 32. Quem recusa disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Se você recusa disciplina, você está desonrando a sua própria vida. Se você não escuta disciplina em relação à sua saúde, às suas refeições, ao seu exercício físico, à sua oração, à sua leitura bíblica, a beber água, a cuidar do seu sono, se você se recusa a ter disciplina, você está se descuidando. Você faz pouco caso de você. Tem pessoas que são tão viciadas em comer doces que elas comem doces até ficarem com diabetes. Tem pessoas que são fazem tão pouco caso de si mesmas que elas comem, 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 elas ficam acima do peso, depois ficam com problemas de saúde porque elas não estão preocupadas consigo mesmas. Ame a você mesmo, tenha disciplina, porque quem recusa a disciplina faz pouco caso de si, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Obtém entendimento, obtém vida espiritual, obtém saúde, obtém longevidade, obtém tudo o que é bom. 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Então, quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, temor ao Senhor significa isso, colocá-lo em primeiro lugar. Quando você o coloca em primeiro lugar, você recebe sabedoria. E a humildade antecede a honra. Para que você seja honrado, você precisa ser humilde. As pessoas não gostam de pessoas orgulhosas. Ninguém gosta de ficar do lado de uma pessoa que diz: eu sou melhor que você, eu sou o máximo, o carro que eu comprei é melhor, a minha casa é mais bonita e coisas assim. Mas aqueles que são humildes são honrados em razão da sua humildade. Mesmo que uma pessoa seja muito boa em relação ao que faz, quando ela começa a ser orgulhosa, ela começa a ser nojenta. Então não seja uma pessoa que fica presa na arrogância, no orgulho, na soberba. Fuja disso, porque é uma coisa detestável. Seja uma pessoa humilde, porque a humildade antecede a honra. Essa é a mensagem de Provérbios 15. Na perspectiva de Provérbios em execução, nós podemos guardar as seguintes lições. Vamos tomar cautela em relação à forma como nós falamos com as pessoas. Vamos tomar cautela em relação às nossas decisões. Vamos fazer coisas corretas, justas, verdadeiras para termos segurança. Em relação a honrar a Deus, vamos honrar a Deus. Vamos fugir da arrogância, do orgulho, da soberba, da prepotência. Vamos ser humildes, porque isso vai fazer diferença na nossa vida e vamos entender que o dinheiro é nosso escravo. Vamos colocar o dinheiro a dispor da família para a realização de projetos e sonhos dos nossos familiares e não amar o dinheiro a ponto de querer colocá-lo em investimentos e deixá-lo ali parado pensando em obter riquezas. A maior riqueza é ver a sua família alegre, feliz, realizando projetos. São as palavras de hoje de Provérbios, capítulo 15. Deus abençoe hoje e sempre. Amém.